Opa! Maravilha! Maravilha! Sexta-feira, ou quinta-feira, opa, já tô cabeção lá, falei. Quinta-feira abençoada, como você gosta de dizer. Quinta-feira boa, todo dia é dia, né, Bruno? A gente... Bora continuar. Vamos que é Exatamente. quinta-feira para arrebentar. Todo mundo seja bem-vindo ao podcast do Edu. Hoje é o episódio número 7 e nesse programa a gente fala sobre estratégias para os donos de oficina poderem organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William. E eu sou o Eduardo Silva. Exatamente. E hoje a gente vai falar o seguinte: como ter apoio de todos na sua oficina na sua oficina mecânica, na hora de fazer mudanças. Beleza? Então eu vou começar perguntando assim para o Edu. Edu, por que fazer mudanças é tão importante, indiferente da mudança, mas por que fazer uma mudança na oficina mecânica é importante para a organização e como. Desculpa, deixa eu corrigir a pergunta. Por Então, que fazer mudança na oficina mecânica é importante para organizar e lucrar mais? Depois eu vou para o como. então beleza, vamos lá, né? Então, assim, toda mudança aí, ó, seja ela no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, ainda mais para o dono de oficina, isso aqui é um tema muito delicado, né? É um tema muito difícil. Muitas pessoas querem muito a mudança, mas pouquíssimas pessoas conseguem atingir os objetivos que tanto desejam. A gente falando no âmbito da oficina, já de cara, o fato de você, né, conseguir organizar a oficina e ter as pessoas entendendo isso e se envolvendo dentro desse processo é extremamente importante, porque assim, a maioria dos donos de oficina são centralizadores e está tudo concentrado em cima deles. Tudo passa por eles. Então muita coisa deixa de ser feita ou é feita de maneira errada. Por quê? Porque quando muitas funções estão em cima do dono da oficina, fica difícil dele primeiro organizar isso e fazer com que as coisas fluam. Um outro ponto também é fazer com que saia com excelência. Então, assim, a mudança, eu até voltaria um pouco mais aí. Não, vamos falar do benefício, vamos falar do benefício. O benefício é o seguinte, quando você consegue organizar, isso daí é uma vida dentro de outra vida. É uma vida de sofrimento e uma vida de abundância. É uma vida do qual você pode realmente desfrutar da bênção que é a sua oficina mecânica e não do pesadelo que ela pode se tornar ou tem se tornado na vida de muitos donos de oficina. E quando isso, de uma certa forma, é atingido, é adquirida essa organização, o que vai acontecer? Você vai ter o tempo correto para analisar os números, montar uma estimativa, um orçamento, automaticamente a lucratividade vem e vem de uma forma linda e maravilhosa. Boa. E, Du, a gente fala de mudança, mas existem tipos de mudança, igual quando a gente falou de dor. Existem tipos de dor. O que a gente está falando aqui são as mudanças necessárias para você organizar e lucrar mais. Os donos de oficina, eles confundem essas mudanças, tipo, ele acha que só porque eu tô limpando o meu pátio, eu, eu já estou no caminho para a organização. Ou, por exemplo, só porque eu mudei de contador, eu estou no caminho certo para organizar. Tipo, eles confundem esses tipos de mudança. O que é a mudança necessária para você organizar e lucrar mais? Tá. O William, deixa eu falar um negócio aqui. Para a gente até falar a respeito disso, vamos voltar um pouquinho. Tá? Quando a gente fala de mudança dentro da oficina mecânica e no dono da oficina, deixa eu ver aqui, é porque eu não quero atropelar a pergunta dele, quero ainda estar com ela, mas tem alguns pontos que antes é necessário você entender.
toda mudança gera dor, tá? Toda mudança gera dor. Essa confusão que o William falou, ela gera através de alguns fatores que isso é normal de todo ser humano, né? Acabei de falar, a mudança gera dor, né? E ninguém gosta de dor. Isso daí, assim, a saber, que a gente até falou, né, num bate-papo, a vida é dor, a vida não é só dor, a vida é dor. Então, se a mudança, ela traz dor, o corpo não quer, a mente não quer dor, não quer incômodo. Elas querem zona de conforto. Então, assim, por exemplo, aí acaba levando o quê? Qual que é a zona de conforto do dono da oficina mecânica? É ele olhar ao seu redor, que seria outras oficinas, e entender que muitos não olham, né, que nem o William falou no caso de você organizar a estrutura física interna da oficina, você olhar que você precisa de um bom contador para que você esteja respaldado aí de tudo que é necessário de forma contábil, e é saber que muitos donos de oficina a contabilidade que presta serviço para eles não está prestando da maneira correta. O dono da oficina está achando que está sendo correto, mas não está correto. Inclusive, dentro da aula que nós temos gravado da mentoria da mecânica da mente, o Paulo, né, quando a gente fala sobre os números, ele entra num tópico falando ali a respeito da contabilidade. Quando os alunos assistem a aula, eles entram em contato e falam assim: William, meu Deus do céu, eu imaginava a contabilidade de um jeito, a contabilidade é para outra forma, e eu estou fazendo totalmente errado, e eu estou perdendo muito dinheiro. Além de que muitos contadores aí, olha só, na hora que o bicho pega, ou que o dono da oficina vai precisar, você vai olhar e ele vai ser o primeiro a correr, tá? Ele vai ser o primeiro a tirar a responsabilidade das mãos dele, o que você, dono de oficina, acha que ele tá te auxiliando, ele vai jogar essa bomba de volta para você e você vai se complicar, né? Você vê o poder que tem. O William comentou aí um negócio extremamente importante. Então, assim, vive-se muito uma questão de crenças, de querer delegar algumas coisas, né? Delegar, não, é delargar mesmo, tá, William? Ah, eu vou contratar um contador para fazer isso ou aquilo, e na hora do vamos ver, ele não te instrui da maneira correta, talvez pela falta do conhecimento ou por não querer, de uma certa forma, muito trabalho, fica difícil de julgar esse tipo de situação. Mas olha só, como é interessante. Então, para a questão das mudanças aí, tem muita coisa que falta é o conhecimento. E é esse convívio justamente aí. Eu vejo muitos donos de oficina eles tirando por base o que outras oficinas fazem. Mas não são oficinas que, de uma certa forma, são referências, são organizadas. São oficinas que estão na região, estão ao redor dele. Então, tem muita oficina que vai estar fazendo muita coisa errada, automaticamente ele vai entrar num círculo vicioso de fazer errado também. E o que vai fazer? Trazer problema para dentro da oficina. Falar sobre mudança é você entender. Será que era essa? Não, vou deixar o William fazer a próxima pergunta. Faz a próxima pergunta. Eu ia falar exatamente um ponto que você falou. Ah, o contador vai lá e devolve, o dono quer fugir. E aí, trazendo mais ainda para o que a gente falou, tá, beleza, se o dono vai fugir, precisa de ajuda, ele quer aplicar, às vezes ele quer aplicar essa mudança, porque, por exemplo, o contador falou para ele, cara, você precisa mudar isso, isso, isso. Só que ele ficou com medo. Só que ele falou, eu preciso fazer, só que preciso de ajuda. Aí ele fala com o sócio dele, no caso, o pai dele, o irmão dele, a esposa dele, muita gente sabe que muitas vezes são a esposa, né, que está ajudando. Ou, no caso, a esposa que está vendo a mudança e quer falar com o dono, o técnico. E, cara, como que eles conseguem se conversar para aplicar essa mudança, para pedir essa ajuda? Como que você vai conseguir fazer isso se você está sozinho ali? Qual que é a luz ali para eles? Por que eles precisam disso? Pedir ajuda? Agora eu estava esperando você fazer essa pergunta. Eu não queria já dar andamento nisso, porque eu estava esperando você fazer uma pergunta dessa. Agora eu vou falar, olha, até agora a gente estava no aquecimento. O jogo vai começar agora. Tem uma triste notícia para dar para o dono da oficina.
você não terá apoio de quase ninguém. Escuta o que eu estou falando. Você não terá apoio de quase ninguém para aplicar mudanças dentro da sua oficina. Eduardo, está louco? Não, não tô. Não tô porque, assim, pelo fato de ajudar donos de oficina, o que eu mais vejo é isso, e a prova viva sou eu, tá? Você vai ter auxiliadores de início de uma certa forma. Por quê? Porque ninguém quer, de uma certa forma, se comprometer. Aí entra, quem tem que se comprometer é você, dono da oficina. É você que tem que se comprometer com você mesmo. Por quê? Porque, de uma certa forma, muitas pessoas elas têm uma enorme dificuldade de conseguir. É só você pegar academias no começo do ano, lotada. Você vai lá até o final do mês, o que acontece? Já está esvaziando. E se você pega lá para fevereiro, março, vai ficar aquela quantidade extremamente reduzida. Que eu imagino que chegue ali a 10%, 5%. Então vamos lá. Para você trabalhar esse ponto da mudança, vai ter que ser vindo de você. Além de vir de você, você vai ter que arranjar uma inspiração interna muito grande para que você possa romper muitas barreiras que acontecerão ao longo do caminho. Lembra que no início eu falei que mudança é dor, mudança não é fácil, mudança às vezes envolve hábitos, envolve crenças, e isso daí, de uma certa forma, você não vai poder se basear muito nos outros. E eu acho que um ponto inicial é a autorresponsabilidade, é a consciência de que você precisa ganhar uma força imensa, juntamente com você e com Deus, para que você possa aí sim aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você vai fazer uma organização, e às vezes eu aproveito para passar isso para os donos de oficina, eu falei, usa esse momento que você está entrando numa mentoria, num treinamento, como um ponto-chave de virada. Então você comunique a todos ao seu redor. Por que isso? Porque quando você comunica os seus familiares, quando você comunica ali os colaboradores, você já está enviando um comando para o seu cérebro para que você se comprometa com aquilo, para que você tenha testemunhas e que as pessoas saibam que o que vai acontecer ali dentro daquele ambiente vai partir de você. E você vai se comprometer com você e vai começar a criar as estratégias para começar a realmente, tudo que você iniciar, você terminar. Que é a iniciativa e a acabativa, que a gente inventa essa palavra. Porque muitos iniciam e poucos terminam. Então, quando você fala de mudanças, né, isso vai exigir muito de você. Quantas vezes, William, eu ali no momento que eu comecei a fazer um treinamento, que eu lembro até hoje, por que a mudança ela é difícil? Eu fiz um treinamento, né, que inclusive a gente está reunindo um grupo de donos de oficina mecânica para fazer esse treinamento que eu fiz. Vai ser agora em agosto, uma imersão. E aí o que acontece? Quando eu fiz essa imersão, eu saí pilhadaço, a milhão para querer mudar. Mas eu estava consciente de que eu não ia conseguir mudar tudo de uma vez só. Ia simplesmente mudar de uma maneira que assim ia ter que ser gradativamente. Eu tinha que escolher o que era o principal. Qual que era o principal? Ó, ô Juan, depois eu já entro em contato com você aí, que o negócio vai ser louco, hein? Então, assim, simplesmente eu comecei a pensar, falei, peraí, eu não posso sair tão a milhão porque eles não vão acompanhar o ritmo. E o que aconteceu? Logo no início do processo, eu sofri muito ataque do seguinte, tipo, meu, você tá ficando louco, né? Por que você tá querendo fazer isso? Sendo que todo mundo estava consciente de que tudo estava ruim. Tudo estava uma porcaria. E aí eu confesso que nos primeiros instantes eu me senti desmotivado pelo ambiente do qual eu mesmo tinha causado, e aquilo ali começou a fazer com que minha energia baixasse. Porque eu ouvia coisas do tipo, meu, você não está tendo resultado, não está mudando, isso daí não vai dar certo. E quando você permite que a sua mente receba esse tipo de informação,
o que acontece? Você começa a trilhar, aí você começa a retornar para aquela zona de conforto maldita, e aí os resultados não acontecem. Só que ali eu comecei a me dar conta de que eu falei assim, peraí, por que eu vou retornar? Por que eu vou voltar, né, para aquele estágio ruim? Não, eu quero continuar. Eu lembro muito bem que eu passei aí uma semana muito ruim, que eu não tinha nem vontade de sair de dentro de casa, porque ficou um conflito muito grande. Mas aí eu descobri algo que é o outro ponto que a gente tem dentro da mentoria, que é a construção de um propósito. E eu lembrei que eu tinha feito a construção do meu propósito. E esse propósito, ele começou, tipo, tava quase apagando, aí foi quando ele reacendeu. E aí as coisas voltaram, eu voltei no gás, consegui aplicar ali, né? Li um livro no meio desse trajeto aí, que foi A Única Coisa. Então esse livro é espetacular, porque assim, você consegue fazer várias coisas, mas você vai ter que escolher uma única coisa do qual você vai focar naquilo, você vai organizar aquilo, o resultado vai acontecer, automaticamente o que vai acontecer? Você já vai ver resultado e aí você parte para os outros pontos que é necessário. Tem um ditado que diz que quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, quando você não muda, não espere dos outros. A maioria das pessoas esperam muito dos outros. A mudança espera do colaborador, espera do sócio, espera do cônjuge. Isso nunca vai acontecer. Aí entra no outro ponto que faz parte da pergunta que o William fez, né? É você ter os motivos certos para que você tenha mudança, porque se você tiver um motivo errado, você tá lascado, não vai. Ó, tá vendo? Já tá tendo aí o resultado. Você entende? Então assim, não por maldade, não é de maneira inconsciente. Às vezes você vai ter pessoas que estão muito próximas a você, que vai desestimular você, que vai desincentivar você. E isso daí vai bater muito forte no fundo da alma. Não entenda isso de uma maneira negativa, mas é necessário você ter dentro de você, William, uma raiva muito grande, uma ira, mas é lógico, uma ira com sabedoria, uma ira saudável, de que você não aceita mais viver aquilo que você está vivendo. Você tem que ter ódio da situação que você tem que estar, da situação que você está vivendo, sabe? E um dos motivos ali foi justamente isso. Eu não aceitava mais aquilo. Eu tinha uma raiva tremenda. E essa raiva, ela se transformou num combustível para que praticamente eu meio que tapasse os ouvidos para os estímulos internos não me afetassem naquilo que eu precisava fazer. Então, assim, um dos pontos se eu não tivesse tido essa raiva, essa ira, sabe, enorme para correr atrás disso, jamais eu ia estar aqui, ó, né, num momento de descanso, podendo desfrutar de muitas coisas que trazem o benefício. Então, olha só, a gente falou aí autorresponsabilidade, a gente falou de autoconsciência, a gente falou aí dos motivos errados. Motivo errado não vai levar você para frente, não vai fazer você evoluir de maneira nenhuma. Posso continuar ou você quer fazer mais perguntas? Deixar, né? Você vê que tudo está na mente. E se você não alimentar isso de maneira nenhuma. Quando a gente fala de mudança, me vem à mente, né, um filme que eu gosto muito, e assim, quando eu assisti ele novamente, ele me trouxe uma visão diferente, que é o Náufrago, né? Todos sabem lá o filme do Náufrago, né? Que era aquele, o Tom Hanks, né? Trabalhava lá na FedEx, né? E tudo para ele era tudo muito cronometrado, era resultado, e ele era muito focado no trabalho dele, tanto que quando acontece o filme ali, ele está numa festa de final de ano junto com a noiva dele, e ali ele recebe um chamado para acompanhar uma entrega muito importante, onde ele entra no avião e de repente aquele avião cai no mar. Boa parte da tripulação que estava junto com ele, ou praticamente tirando ele, todos ali vieram a óbito e ele caiu numa ilha. Então caiu numa ilha onde ele não tinha a mínima ideia de onde ele estava. E ali ele começou num processo tipo, né, de juntar
muitas coisas que tinha dentro do avião ali, que eram entrega para aquelas pessoas, ele queria justamente fazer. Guardar aquelas entregas para que assim que ele saísse daquela ilha, ele entregar. E só que ali ele ficou durante anos e anos ali e não conseguia sair daquela ilha. Olha só, ele estava ali numa ilha, tinha um mar imenso, ele não sabia muito bem para onde ir, porque ele não tinha a mínima ideia da localização onde ele estava, mas toda vez que ele tentava romper, né, que ele construía uma embarcação ali, que ele tentava romper para tomar um destino, ó, é o náufrago. O filme chama Náufrago. E aí o que que acontece? Toda vez que ele tenta romper aquela, né, a arrebentação das ondas ali, ele é jogado para trás. E ali ele começava a bater o desespero. Chegou ao ponto dele pensar em suicídio, né? Ele até armou lá, né, aquele galho e tudo mais. Só que, olha só, ele encontrou o motivo certo para que ele arranjasse forças para sair daquela situação. Que era justamente o quê? Ele tinha deixado uma noiva, ele tinha feito promessas. E ali era o motivo dele, sair dali. Então ali ele se preparou, ele começou a se organizar, fazer uma embarcação com mais estrutura, com mais força, né? Levou um bom tempo para ele construir essa embarcação, até que ele decidiu o dia certinho para colocar essa embarcação na água e romper e conseguir transpassar isso daí. E o que que aconteceu? Conforme foi tendo a arrebentação, ele foi passando por aquelas dificuldades, o barco foi quebrando, né? Mas ele conseguiu romper. Só que até ele romper essa barreira, o que que aconteceu? Teve muito vento contra, teve muita onda, teve muito medo, teve muitas situações adversas, mas ele conseguiu romper. Depois que ele rompeu, não significa que ele resolveu o problema, que aí ele teve que tomar uma direção, e aí se você quiser saber o restante do filme, não vou dar o spoiler, aí é só assistir. Mas ficou muito marcado para mim esse filme, esse ponto e a situação que o Eduardo viveu, que é esse ponto aí de você romper. A partir do momento que você consegue romper, é onde você consegue ativar neurotransmissores dentro da sua mente, que ali você já mudou o hábito, você já mudou aquela crença, já mudou sua rotina. E aí já não passa mais. Aí você já começa a ver os benefícios. Não significa que está tudo resolvido, não. Você já começa a ver resultados e você fala assim, caramba, só depende de mim para isso. E aí você parte para as outras mudanças. E assim que as outras coisas vão acontecendo, as pessoas que estão ao seu redor já começam a ver de uma certa forma, vão começar a se inspirar. E aí entra num processo de ensino. E aí você vai ter uma comunicação assertiva para que as pessoas que estão ao seu redor comecem a entender que vale a pena mudar, que vale a pena romper, que vale a pena passar essas dificuldades, essas dores. Não são dores simples, não são dores fáceis de aceitar. A mente, né, como a Bíblia diz, né, enganoso é o coração. Então, assim, a Bíblia fala do enganoso é o coração e a gente fala que a mente mente. Então, a mente, às vezes, ela trabalha muito contra a gente, né? Se a gente não aprender a dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, ela nos domina, é onde você faz aquilo que não quer, que até o apóstolo Paulo fala numa passagem de Coríntios, né? Aquilo que eu quero, não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso faço. Então você vê, tudo está dentro da mente. Quantas coisas você quer fazer e não consegue. Por quê? Porque a sua mente domina você. Agora, a partir do momento que você começa a aprender, a romper, para que você domine a sua mente, aí os resultados acontecem, né? Aí é interessante que toda vez que você recebe um gatilho externo, que antes aquilo tirava você do foco, hoje já não ataca mais. Por quê? Porque já tem uma proteção, já tem uma blindagem ali, que faz com que você não dê ouvido para aquilo e que você só olhe para o seu propósito, né? Só olhe para aquilo que você tem mais raiva e que ninguém vai impedir você de resolver, de mudar isso daí. Então, autorresponsabilidade, saber que seus resultados, sendo ele bons ou ruins, é mérito seu, tá? É difícil de falar isso. Está tendo um resultado ruim na sua oficina, é mérito seu, tá?
Autoconsciência, você saber que tem que partir de você, não tem que partir de ninguém. De que você tem que olhar primeiro para dentro de você, aí sim você olha, porque a sua oficina é o reflexo de quem você é. Então você tem que mudar isso daí. Terceiro ponto aí, né? Motivos certos. Tem outros pontos também que dá para a gente falar aqui, ó. Disciplina, vai ter que ter muita disciplina, né? Isso daí teria até um ângulo também, como fazer com que a mudança se torne mais fácil. Esquece, não tem como se tornar mais fácil. É você saber que vai ser difícil, vai ser doloroso, mas você já começa a pensar no resultado. Você quer ver, William, um negócio interessante? É você já trabalhar sua mente, você fechar os seus olhos e você imaginar quando você atingir aquele objetivo, como será? É você fechar o seu olho, você imaginar como vai ser você desfrutando de tudo aquilo que você almeja. Ali você vai estar mais uma vez ativando a sua mente, ativando o seu cérebro, para que você receba estímulos certos, estímulos positivos para você superar. Porque qualquer coisa que passar na sua frente não vai nem se comparar com aquilo que você vai vivenciar lá na frente. Né? Hoje, de poder estar aqui, junto com os meus pais, junto com a minha família, junto com meu irmão, com a minha cunhada, minha sobrinha, mais os outros familiares, rindo, desfrutando, é o que um dia eu imaginei que isso fosse acontecer. Então, aquela mesma sensação prazerosa que eu sentia lá atrás é a mesma sensação prazerosa que eu estou sentindo hoje. E isso, assim, me estimula para continuar fazendo outras buscas e outras coisas continuar acontecendo. Não vai ser fácil, tá? Então, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eu fiz algumas anotações. Muito pouco necessário. Negligenciar os recursos necessários. Sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar de ferramentas especiais. Uma delas, muito forte, a fé. Outra, você buscar ajuda de pessoas que talvez não estão envolvidas no processo e que você vai pedir para que elas cobrem você a respeito daquilo que você está se comprometendo a fazer. Você pode estar envolvido dentro de treinamentos como uma mentoria, igual a mecânica da mente, está envolvido com pessoas que não têm tempo para dar desculpa, não tem tempo para reclamar, não tem tempo, só está focado única e exclusivamente em buscar resultado, independente do que precisa ser feito. Então, às vezes, você não tem o apoio de pessoas próximas, né? Você não tem o estímulo de pessoas próximas, que às vezes vai te desestimular, vai te desincentivar. E quando você está com pessoas que às vezes você nem conhece, é essas pessoas que vai meter um gás em você, né? Às vezes quando a gente faz ali, né, a abertura ali na mecânica da mente, o que a gente faz, William? A gente dá um bônus ali, que os 10 primeiros que costumam participar da mentoria, eles recebem uma sessão individual ali de 1h30. E dentro dessa sessão eu consigo mapear aonde é que está o ponto fraco ali do dono da oficina e o ponto forte dele. Eu começo a estimular o ponto forte e ali eu me torno ali um fator de desconforto para ele, porque eu pego aquilo, mostro para ele, ele concorda e eu falo, agora eu vou ser a pessoa que vai sempre estar cobrando de uma certa forma. Eu gosto de utilizar esse termo cobrança, mas eu vou ser o cara que vai estar ali. E eu sei que isso dá resultado, por quê? Porque como eu venho do esporte, os maiores estímulos que eu tinha era quando o técnico me cobrava na minha deficiência, a minha mudança. Treinava para que aquilo acontecesse uma mudança, treinava para que aquilo trouxesse um resultado. E quando trazia, você pensa que ele comemorava comigo? De maneira nenhuma. Ele falou, agora você é quem você precisa ser. E a comemoração quem tinha era eu, de saber que eu tinha capacidade de fazer aquilo e muito mais. Então, você vê quantas coisas a gente já comentou. Só que o dono de oficina, ele não quer o William, ele não quer às vezes, né? Ele quer o resultado, mas não quer. Olha só, William, aguenta um pouco aí. Essa noite a gente estava fazendo uma reunião rápida, o Diego já participou da mentoria e o Paulo, que agora ele está trabalhando junto conosco. A gente estava fazendo ali um brainstorm ali, né?
para a gente trazer ideias para que a gente conseguisse melhorar a performance de algumas pessoas dentro dessa última turma, por conta de algumas particularidades. E ali o Paulo ele deu uma ideia, ele falou, meu, mas e se a gente fizer de uma certa forma, o cara pagar algo à parte, a gente iniciar o processo ali de alimentação do sistema dos números da oficina dele. O Diego, de uma sabedoria imensa, ele falou, meu, eu imagino que isso daí não dê certo, por quê? Porque ele vai alimentar, ele vai continuar, mas como não vai estar enraizado nele, simplesmente ele vai deixar de lado. Aí eu já falei, eu concordo, o Paulo concordou, ele falou, puta, é verdade. Aí o que a gente falou? É mesmo que você entregar um baita de um scanner com com muitas funções, e você deixar para o dono da oficina se ele não tem o conhecimento para aquilo. Se ele não buscar primeiro o conhecimento, a importância de saber se ele tem os carros corretos para estar atendendo essa demanda. Então, simplesmente não vai perdurar. Então, a gente trabalha esse estímulo para que ele se envolva no processo, porque o segredo não está na vitória lá no final. Está em você entender e desfrutar do processo para você atingir o resultado. Ninguém vai tomar um produto para se tornar um atleta de alta performance e ganhar uma medalha olímpica. Não. Às vezes são 8 anos treinando, 4 anos treinando exaustivamente para você fazer uma prova, né? Uma prova rápida, se for uma natação, uns 100 metros, uma canoagem. Então você vai se preparar durante 6, 8, 4 anos exaustivamente para você correr ali, para você obter um resultado momentâneo. Só que o dono da oficina é o quê? É sempre a longo prazo. Os resultados que ele precisa fazer grandes mudanças no dia de hoje para ter o resultado e desfrutar da vitória lá na frente. Certo, William? Pausa para o café. O, bicho, né? Até o café esfriou. Também, toda essa palestra que você deu sobre mudança de mentalidade sobre isso é fenomenal. Porque eu só acho que é complementar, acho que só me fala se você concorda ou não. Acho que muita gente já deve ter ouvido eu falar aquela frase, mas eu acho que se aplica muito bem aqui, que é, quando você não tem resultado, você é louco. É quando você mostra o resultado, você vira gênio. E o dono da oficina vai ser a mesma coisa. Quando você começa a aplicar as coisas ali que você está aprendendo aqui, se você entra na mentoria mecânica da mente, dá aquele choque, é uma mudança. Geralmente a gente comenta assim, né? Quando é uma mudança muito brusca, você faz um 180. Aqui você dá um 360 ou um 540, porque você dá 2 voltas e depois a volta voltada para você poder ir para o lado certo. Eu ia só perguntar o seguinte, e como que então, para você parar de, vamos dizer assim, qual seria o caminho mais rápido para você deixar de ser louco e virar gênio, mas na verdade é o seguinte, você está ali, você quer aplicar uma mudança, como que você consegue, você já vai estar sendo um exemplo, mas como que você consegue trazer a sua equipe, os seus colaboradores, os seus sócios, indiferente de quem for, para conseguir apoiar um pouco melhor, né? Dar esse apoio, cara, olha o benefício que isso aqui vai dar, né? E tem gente que às vezes não quer enxergar, mas como que o dono de oficina vai poder fazer isso? Para que isso seja um pouco mais leve para eles, para todo mundo, né, no caso. William, concordo em gênero, número e grau o que você falou, né? Fui taxado de louco, né? É justamente isso que você falou. Você vai ser chamado de louco, você vai ser chamado de sem noção, tudo quanto é nome. Aí depois que acontece, aí vira o visionário, aí vira, né? Mas mesmo assim ainda tem as desculpas, que é o quê? Para você é fácil, né? Igual eu ouço, né? De manter a forma física, quando eu falo aí de você fazer uma caminhada, cuidar da saúde, a pessoa fala, para você que foi atleta um dia é fácil, né? Eu falei, fácil caramba, né? Eu tenho as mesmas vontades que todo mundo tem, de ficar na cama, de não fazer nada, de comer um monte de porcaria, sabe? De deixar o peso subir, você perceber que tá saindo fora do controle, você, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aquela desculpa do que tem, né? Isso daí. Então, assim, realmente eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Então vamos lá, William. Primeiro ponto para você, isso daí. Quando
quando você, né, que nem eu falei no início, você tem que ter um marco zero, você tem que ter ali o ponto que você fala assim, velho, eu não quero mais a minha oficina no estado que ela tá. Você ficar com raiva, com ódio. A partir do momento que você começa a trabalhar essa mudança, o que, que vai acontecer? Você vai tendo hábitos diferentes, você vai tendo reações diferentes, e as pessoas vão começar a olhar, né? Principalmente os colaboradores, eles vão começar a olhar e falar assim, meu, ele não tinha essa reação, né? Não vai ser da noite para o dia isso, e aí você vai começar a olhar para eles e comunicar para eles de uma maneira diferente. Por isso que o marco zero, aquele ponto de virada de chave é importante, né? Foi o que aconteceu na Tagma. Então eu tenho colaboradores lá que estão comigo de antes, viam as reações que eu tinha, viam ali, né, os pitis que eu dava, os ataques de ira que eu tinha, né, que de uma certa forma eu acabava, de uma certa forma, desestimulando eles ao crescimento, mas graças a Deus isso mudou. Então eu melhorei, eu entendi que eu precisava comunicar isso para eles e como que eu ia comunicar. Então eu comecei a consumir conteúdo de melhoria de comunicação. Como eu faço para mudar a minha comunicação com meus colaboradores? Como que eu posso dizer para eles, né? Aí ficou mais fácil. Por quê? Porque eles viram que eu estava tendo uma mudança. Eu tinha falado desse ponto de virada de chave. E toda virada de ano a gente tem justamente uma reunião voltada para isso. Esse ano a gente subiu um pouco mais o nosso degrau. Esse ano a gente vai continuar subindo. Então já vai ter mudanças. Melhoria de comunicação. E assim, eu sou muito daquele, bem baseado em cima do livro, Seja um Líder Servidor, né? Então assim, você vai mudar, vai se tornar um líder que serve, e eles vão olhar os resultados que você tem, e aí eles vão começar a gostar de servir também. E a partir do momento que eles gostam de servir, eles vão ter resultados também. E aí eu vou falando, que nem hoje, né? Hoje eu mando mensagem ali para o time falando, tá vendo como eu sei que você... É por isso que eu investi em você, porque eu sei que você tem capacidade. Olha só, não estou aí, você está lidando com as responsabilidades de forma tranquila e tendo excelentes resultados. E isso daí já vira um estímulo, você pode mais. Seja aqui dentro da Tagma ou seja num âmbito pessoal, mas você pode mais. Você acabou de provar para você mesmo que você tem capacidade. E ali é onde gera aquele estímulo e as coisas acontecem. Primeiro ponto que o William falou a respeito da pergunta. Primeiro é você. O segundo é comunicação, melhorar a comunicação. Outra, estímulos certos para cada uma das pessoas que compõem o seu time dentro da sua oficina. Entre outras, né, William? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo aqui. Deixa por os outros detalhes explicar dentro da mentoria para os alunos. Mas lá... É que é muito, é muito. Lá eu vou falar para você, é muito gostoso quando a gente vê, né, no caso de um senhor de 65 anos, buscando melhoria para sua oficina, ele empenhado, ele assistindo às aulas e ele mandando mensagem para a gente, agradecendo por ter cruzado o nosso caminho, porque o estímulo externo ao redor dele, ele não tinha, e ele encontrou ali dentro o estímulo certo para que as mudanças aconteçam, e está acontecendo de maneira muito rápida. William, um ponto interessante também, quanto mais intensidade, mais raiva, mais ódio da situação que você está vivendo você ter, mais rápido serão os seus resultados. Isso aí. Du, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Opa, abrindo. Para a gente encerrar então o nosso podcast de hoje, qual que é a reflexão, qual que é a frase do podcast de hoje para o dono de oficina que quer mudar, mas não tem apoio hoje? Eu vou ler algo que assim, eu joguei de forma aleatória aqui no Google e saiu algo que tem tudo a ver com a área da reparação automotiva, tá? Que é o que, por exemplo, a gente que trabalha na área da reparação automotiva e você mexe com a parte eletrônica, você sabe que ali tem alguns componentes, alguns módulos que eles têm o quê? Uma resistência. Para que serve a resistência? A resistência ela serve para reter,
né, aquela energia que está indo para um determinado ponto e ele vai resistir, ele vai segurar aquilo ali e passar só o suficiente, né? Só que o que acontece às vezes, né? A resistência também acontece quando a gente está ali passivo a mudanças. Você precisa mudar um hábito, você precisa mudar uma situação e você mesmo, através da sua mente, você resiste, você tem uma resistência àquilo. E a reflexão final vem baseada em cima do que eu acabei de puxar. Acabei não, já antes do nosso bate-papo a gente puxou. Olha só, a resistência para a mudança também passa pelo processo de memorização e dos nossos hábitos. Nesse sentido, um hábito é um tipo de memória consolidada do qual nós temos menos consciência sobre, ou seja, executamos algo a partir do piloto automático. O ser humano ele é muito passivo de se adaptar a muitas situações. Então tem pessoas que às vezes estão vivendo numa completa desorganização e sem ele perceber ele vive naquele ciclo automático por conta de um hábito, por conta de uma repetição que ele fez e ele está vivendo naquilo, tá ruim, mas ele está sentindo confortável, não tem forças para mudar por conta do quê? Desses micro hábitos que vão sendo. Agora, para você romper isso daí, é o que a gente falou hoje aqui. Foi um bate-papo muito legal. Então, olha só. A resistência para a mudança também passa pelo processo de memorização em nossos hábitos. Um hábito é um tipo de memória consolidada sobre o qual nós temos menos consciência sobre, ou seja, executamos a partir de um algo automático. A mudança gera dor, é necessária e o resultado é prazeroso e muito bom. Meu Deus do céu. Eu gostaria que cada dono de oficina que assistir essa aula, esse bate-papo nosso hoje, William, pudesse sentir o prazer e a alegria do que é de você desfrutar de momentos, mas vai ter que pagar um preço. E esse preço, às vezes, ele é caro, mas vale muito a pena. E esse preço muitas vezes não é nem financeiro, é a dor mesmo da mudança. É isso que A é dor mais. mais louco, né? É. Mas, né, toda ovelha negra, né, todo louco, toda pessoa que mudou, se tornou uma referência, né, é justamente isso, passou por momentos de dor, mas que simplesmente ele atingiu um resultado ali exponencial. Né? Tem muita gente que às vezes pergunta, né, como que você faz para ter isso? Bem, hoje eu explanei aqui um pouco do que eu fiz, né? Falar que foi gostoso não foi, né? Não foi agradável não foi, mas foi por um período, um curto período de tempo. O que valeu a pena foi lá na frente. Isso daí não vai acontecer a vida inteira, vai ser só um ciclo. O que pode se tornar a vida inteira é a vida desagradável, são os resultados ruins que muitos vêm tendo. Isso daí, se você não se mexer, não mudar, não correr atrás das pessoas certas para te ajudar a ter mudança, aí você vai viver uma vida medíocre a vida inteira, vai viver uma vida, né? Uma vida abaixo da linha da média. Quase que eu falei uma palavra aqui, mas viver acima da média, ela está disponível para todos que querem pagar o preço e vale muito a pena. Bom. Aí se deixar, William, se quiser fazer uma continuação desse bate-papo aqui, a gente faz, né? Porque olha, eu vou falar para você. Eu gosto de falar disso, porque tem muitas pessoas que acham que foi fácil, que foi tudo molezinho, e não é. Até hoje ainda não é. Como é que você fala? Foi uma poção mágica, né? Não, o pessoal acha que a gente vai dar uma poção mágica. Eu vou mandar pelo correio o potinho, que na hora que ele abrir assim, vai fazer. Aí vai todo mundo mudar, as coisas vão mudar, os clientes vão mudar. Vai começar a entrar dinheiro na conta e não acontece assim, não. Dinheiro na conta é depois de muita aplicação. Para os alunos lá que eu faço, que eu dou aula na escola dominical, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí quando a gente traz para o âmbito profissional, quando você se dedica, se prepara e você corre atrás, o benefício financeiro, a recompensa financeira é consequência, tá? Daquilo que você faz. É um plantio, não tem como. Exatamente. Bom, vamos encerrando por hoje, senão
vai faltar internet aí, porque tem muito papo sobre isso. Eu vou pro meu passeio, a gente reuniu aqui os parentes, agora a gente vai visitar umas dunas ali, ó. Olha Olha, que coisa boa, né? Poder aproveitar, porque a oficina tá organizada, tá lucrando. time vestindo a camisa lá e graças a Deus estou tendo a oportunidade de desfrutar disso. Exatamente. Só para a gente encerrar, deixar um recadinho rápido para vocês que estão acompanhando, chegar até aqui, só lembrando que toda terça e quinta, agora às 7h15 da manhã, a gente tem o podcast do Edu, trazendo vários assuntos que vocês, donos de oficina, vão aproveitar para poder organizar e lucrar mais. Esse é o nosso objetivo. Se você vai estar acompanhando aqui, é isso que você vai aprender, é isso que você quer, é isso que a gente vai entregar aqui para vocês. É como você aplicar coisa prática, coisa que você tem que pôr em prática para ter uma vida melhor, para ter uma oficina organizada, para ter lucro. Que é isso, que é o lucro você vai fazer o que você quiser, porque, por exemplo, hoje o Eduardo está aqui viajando com a família, era um objetivo dele. Você pode ajudar uma ação social, aí é conforme você quiser, mas é para isso que o lucro serve. Não tenha medo de ter lucro, tenha medo de estar na dívida, né? Tenha medo de viver na vida medíocre. É isso. Nada melhor do que a palavra do nosso sábio aqui, aqui no Instagram do nosso sábio aqui. E Tá vamos que bom? vamos. Vamos para Vamos mais que um dia. Vamos para mais um dia produtivo, que esse bate-papo fique aí, né? Remoendo aí dentro de você e que você comece a criar raiva. Cada situação ruim que você percebeu ao longo do dia, que você possa olhar e falar assim, eu já não aceito mais isso, eu vou mudar e as coisas vão acontecer. Fechou, então. Fechou? Vamos que Fechou. vamos. Ótimo dia para vocês, Deus abençoe a todos e a gente aguarda aí vocês na terça-feira, né, William? Sim, senhor. Terça-feira, 7h15 da manhã. Aquele Valeu, abraço, gente. fiquem com Deus, até mais.